a espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores espirituais, ao mentor desse trabalho, ao nosso anjo guardião, a todos os nossos irmãos espirituais que nesse horário estão junto conosco aqui para estudar o livro Consolador. O livro Consolador, um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram remetidas através da mediunidade do Chico, para que Emmanuel pudesse nos enriquecer um pouco mais, trazendo um pouco mais de informações essas que nos ajudam a refletir e a ver ângulos que muitas vezes apenas com a própria codificação, esses ângulos podem às vezes ficar um pouco despercebidos. Nas respostas oferecidas pelo nosso irmão Emmanuel, nós conseguimos ali abrir um pouco mais o nosso leque de entendimento, e isso faculta a gente a conhecer um pouco mais o Espiritismo, o cristianismo, conhecer um pouco mais a mensagem de Cristo, a mensagem libertadora de Cristo, e colocar em prática a vida do Cristo, o seu Evangelho. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual que nos acompanha, que nos ampara, que nos assiste, que nos inspira. Vamos iniciar os nossos trabalhos no estudo do livro O Consolador, a luz da doutrina espírita, uma prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos do todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Jesus. Deixa eu encostar a porta aqui para a gente ficar um pouco mais. Bom, dando continuidade então aos nossos estudos do livro Consolador, eu vou compartilhar a tela da onde nós estamos e aí a gente já faz os comentários. Deixa eu ver aqui, onde é que eu coloquei? Que é esse aqui. Bom, nós estamos trabalhando na linha da provação, dentro do subitem dor, dentro do subitem evolução, já fizemos o item dor, estamos no subitem agora provação, e estamos na pergunta de número 249. Uma pergunta bem interessante, uma pergunta que, quando eu li essa pergunta, eu falei, olha, só consigo caminhar dentro dessa pergunta se eu for utilizar o próprio Livro dos Espíritos. Então, eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta oferecida por Emmanuel e vou abrir um outro texto que eu retirei. São algumas perguntas e as respostas obtidas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para que a gente possa ver que a resposta dada por Emmanuel, eu consegui enquadrar ela texto por texto dentro do Livro dos Espíritos. Ou seja, o que está apresentado aqui como resposta para essa pergunta é textualmente aquilo que está dentro do Livro dos Espíritos. E a pergunta foi o seguinte: a queda do espírito somente se verifica na Terra? Bom, assim que eu li essa pergunta, eu já lembrei do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. E óbvio que eu parti para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porém, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu consegui ter uma noção um pouco mais abrangente de como é essa história, de como são esses mundos, a pluralidade dos mundos habitados e tudo mais. Porém, eu percebi que faltavam coisas, e aí eu fui em busca do que estava faltando no próprio Livro dos Espíritos. Vejamos a resposta que Emmanuel oferece: a queda do espírito somente se verifica na Terra. A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E, nas esferas mais variadas, variedade dos mundos habitados, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou malignos, residem no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Esse finalzinho é aquele finalzinho que a gente fala assim, né?
a carne é fraca, né? Bem, cuidado com isso, né? Bom, para explicar isso, para mim poder apresentar o que eu encontrei a respeito disso, eu vou abrir um novo texto, um texto agora baseado no Livro dos Espíritos, naquilo que eu fui buscar dentro do Livro dos Espíritos, para a gente abrir um pouco mais o leque dessa nossa reflexão de hoje. Então, vou fechar esse share, né? Vou abrir um novo share. Deixa eu fechar aqui. Ó, a pergunta e a resposta continuam sendo a mesma. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Percebam que eu usei cores. As cores que eu utilizei foi mais para que eu pudesse pegar cada pedacinho do texto e enquadrar dentro de cada pergunta do Livro dos Espíritos falando sobre isso. A primeira parte. A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. Então, nós vamos falar aí, eu achei dentro do Livro dos Espíritos perguntas que se enquadravam exatamente sobre esse ponto. Nas esferas mais variadas, achei pergunta do Livro dos Espíritos que trabalhavam sobre esse ponto. E aí a parte fundamental da resposta, a alma, o espírito encarnado, pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons e maus, superiores ou indignos, residem no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se acontecerá com o tempo. Cada um desses pontos que está em cores diferentes, eu encontrei dentro do Livro dos Espíritos pontos que nos ajudam a compreender melhor o que é que Emmanuel traz nessa resposta. Como base de saída, eu usei a pergunta 132, que todo mundo conhece, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Percebam que eu deixei grifado aqui a alma, né? A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra, o plano de vida e de evolução como qualquer outro, nas esferas variadas. A alma, o espírito encarnado, pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos. Então, precisamos compreender qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação é algo necessário, é algo que não tem como fugir. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, para evoluir é necessário encarnar. É necessário encarnar para poder evoluir. Isto é que está a expiação. Segue o texto. Para executá-la é que em cada mundo, e aí também ali em cima, toma o espírito instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, o corpo físico, ele vai estar em conformidade com as necessidades do mundo físico, aonde o espírito ali vai estar estagiando, a fim de que aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, trabalhando, vindo, encarnando e trabalhando no mundo, trabalhando com o material, com os bens materiais, com o material, é que ele vai se depurando, que ele vai crescendo, que ele vai evoluindo. Mas, se eu ficasse só nessa pergunta, ficariam muitas lacunas. Então, eu fui em busca de outras. E aí eu caminhei para 172. A 172, ela está em concorrência com essa primeira parte aqui. A Terra é um plano de vida e de evolução com outro qualquer. Olha a pergunta 172, como é que é? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não é a mesma pergunta, praticamente, que está sendo feita ali? E aí a resposta dada pelos espíritos, que está em conformidade com o que Emmanuel coloca. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. São, porém, as de mais materiais e de mais distantes da perfeição. Ou seja, nós vamos ter que viver em muitos mundos. O processo reencarnatório, ele não se dá só aqui no planeta Terra, mas em todas as outras moradas da casa do meu pai. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Uma pergunta subsequente à ideia do que nós estamos trabalhando. E aí a resposta não poderia ser outra, em conformidade com Emmanuel. Pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar por um mundo superior. Ou seja, se você veio aqui para a Terra e não conseguiu aqui extrair desta escola tudo aquilo que é necessário para você alcançar um desenvolvimento intelectual e moral que te permitam aí a uma escola
que tenha novos aprendizados e que dê continuidade no seu processo evolutivo, você vai continuar aparecendo aqui, você vai continuar reencarnando nesse grupo. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? A resposta não poderia ser diferente, certamente. A 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Aí é que a resposta é bem direta, não. Mas se não progredisses, poderíeis ir para outro mundo que não se valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Essa ideia aqui é bem interessante, eu deixei essa pergunta, porque essa pergunta, ela nos coloca numa situação que, assim, pensar, será que o espírito retrograda, então? Não, não é que o espírito retrograda, mas que sim, a escola que você está fundamentado hoje, que é o planeta Terra, ela é uma escola que progride, como ela já foi no passado, já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. No momento em que essa escola ela passa de provas e expiações e para o mundo de regeneração, alguns espíritos que não estão ainda, que não conseguiram ainda se adiantar moral e intelectualmente, eles podem ser conduzidos para outras escolas de provas e expiações, e podem estar num processo de provas e expiações que não é o mesmo que nós nos encontramos nesse momento. Por isso que ele coloca que talvez esse seja pior do que ela. Aí nos lembra, inclusive, a um livro que muito citado, que é Os Exilados de Capela, nos trazendo aquela ideia da recordação daqueles que de lá vieram para cá, vendo aqui um mundo de provas e expiações e vendo lá um mundo que estava em regeneração e que estava num processo parecido com o nosso. Aqui, provas e expiações, não tinha supermercado, TV a cabo, shopping center, comida por quilo, não tinha nada disso. Era um mundo de provas e expiações iniciando. E ali a necessidade de você estar ali naquele mundo, porque você não tinha ainda avançado o suficiente para estar no mundo de regeneração. Então, é algo bem interessante e que, para nos validar nessa ideia de que tornar a viver na Terra constitui uma necessidade, não propriamente dito, porque se você já progrediu, você pode caminhar para outros mundos. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar na Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja uma missão. Por exemplo, a gente tem a ideia do nosso irmão aí, que é o nosso patrono aqui da casa, que é Bezerra de Menezes. Ele poderia estar no mundo de regeneração, porém ele decidiu acompanhar um pouco mais o processo evolutivo do planeta. Caso em que progredirá aí, como em qualquer outro lugar, ou seja, a prática do bem, a prática da caridade aqui, ela também vai levar ele ao progresso, como se estivesse em qualquer outro planeta. Não precisaria ele necessariamente estar encarnando num planeta de regeneração. Se ele quer ajudar, se ele quer continuar amparando, ele pode vir aqui como um processo de missão. E nesse processo de missão, ele, além de amparar e de ajudar os irmãos que estão aqui, ele também progride, porque a encarnação ela tem esse objetivo de progredir, e ela encontra aqui meios também de progredir. Então, tudo em conformidade com aquilo que a gente está trabalhando. A resposta, né, não seria a essa pergunta, né? Haveria alguma vantagem de voltar-se a habitar? Nenhuma, qualquer outro lugar. E uma subpergunta, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E essa resposta ela é importante, ela é dada com dois não. Não. Então, estacionar-se-ia é o que se... estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Voltemos lá à resposta de Emmanuel para ver como está bem de acordo com o que ele coloca, né? A Terra é um plano de evolução como qualquer outro. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair e em sua rota evolutiva. Ou seja, é encarnado, né? Por isso que aqui ele coloca qual o objetivo? Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Então, quando você vê aqui a resposta, você percebe, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito ou na erraticidade? Lá você poderia crescer muito, intelectualmente, aprendendo, vendo, mas é só mesmo o contato com a matéria, é só mesmo tendo um relacionamento com as outras pessoas, é que você vai provar para você mesmo que você compreendeu a lição. Ou seja, lá pode ser um bom laboratório teórico,
uma boa escola teórica, mas o laboratório de provas e expiações é realmente a encarnação no planeta, é realmente vindo, vestindo um corpo físico, atuando junto da matéria e no relacionamento com as outras pessoas, é que você realmente vai progredir, que você realmente vai provar para você mesmo que você compreendeu as leis de Deus, que você compreendeu os mecanismos da evolução intelectual e moral e está colocando isso em prática. Então, no mundo espiritual, a resposta foi dada exatamente com dois não. Não, não, estacionar-se-ia. E o que se deseja é caminhar para Deus, ou seja, crescer, evoluir. E essa evolução, ela se faz a partir do processo encarnatório. Para chegar à perfeição, aí já vou direto para 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito de passar uma fieira de todos os mundos existentes no universo. Veja que eu coloquei em verde, isso aqui está lá em cima também, ó, quando a gente vai nas esferas mais variadas. Então, a pergunta, ela está em simetria com o que está lá colocando. Tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Ou seja, eu teria que passar por todos os mundos de provas e expiações? A resposta é objetiva, é direta. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da relativa escala e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica, então, a pluralidade das vidas, a pluralidade das suas existências em um mesmo globo? E cada vez poderá ocupar uma posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições, se lhe deparam outras tantas ocasiões para adquirir experiência. Eu gosto de dizer que isso muito está naquele sentido de que ora você nasce como homem, ora você nasce como mulher. Como a gente falou aqui, não sei falar sobre maternidade, posso falar sobre paternidade, como uma mulher que poderia ter dificuldades para falar o que é a paternidade. Então, nesse sentido, ora eu posso vir como um engenheiro, ora eu posso vir como um advogado, ora eu posso vir como um escritor, ora eu posso vir como um operário, ou seja, em cada posição que eu mergulhe aqui, que eu seja mergulhado aqui no mundo físico, eu vou ter ali aprendizado e vou adquirir experiências. E essas experiências são importantíssimas, porque elas vão me ajudar no meu processo de desenvolvimento. Não só no desenvolvimento intelectual, mas também, principalmente, no desenvolvimento moral. Então, essa vinda e volta no mesmo globo, ela se dá como se fosse numa escola em que uma vida só não fosse necessária. Normalmente, para você passar de ano, você precisa percorrer um período ali de aproximadamente em torno de 8 meses, 9 meses, que seria o primeiro semestre, o segundo semestre, aí você avançaria de ano. Eu diria que para você avançar, você numa analogia assim muito rasa, tá, gente? Muito rasa, é que como cada um desses meses fosse uma vida, uma encarnação, porque vida a gente só tem uma. Então, uma encarnação. E essa encarnação traria experiências relativas àquele aprendizado daquele mês, se eu tivesse numa escola. Uma nova encarnação de um outro mês, e assim sucessivamente. Isso não implica que, num período de aproximadamente 8 encarnações, eu tivesse condições para ir para o mundo de regeneração. Pode ser que em 4 eu conseguisse fazer tudo. Pode ser que, às vezes, eu precisasse de 8, em vez de 8, 16 encarnações. Isso vai depender de mim. Por isso Jesus mesmo disse, né? A cada um segundo suas obras. A 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Sim, isso está na resposta anterior, né? Sim, com missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Ou seja, não é porque você está encarnando no mundo de provas e expiações, que você poderia estar no mundo regenerado, que você não está adiantando. Você está evoluindo, você continua crescendo, porque o processo encarnatório ele propicia esse crescimento. Ele é para proporcionar esse crescimento intelectual e moral. Então, ele pode ser realizado aqui também, como um missionário. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí está exatamente naquilo que a gente já conversou. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. E isso está em apoio à resposta que Emmanuel nos deu. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem e recomeçarem
no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Pede a pergunta 118, fica... essa pergunta é a única que eu trouxe, né? Podem os espíritos degenerar? Porque é uma coisa que normalmente a gente fica nessa situação. Pode estacionar, mas não retrograda. Então, ele coloca, não, à medida que avançam, compreendem os que distanciam, os que compreendem o que os distanciam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Lembrando que esse estacionário também, ele não é por um tempo assim, vamos dizer assim, muito extenso. A gente tem casos, por exemplo, quando a gente estudou o livro ali, Libertação, o caso do irmão Gregório, que ficou 500 anos numa região conhecida como Trevas. E a gente sabe que há alguns espíritos que ficam nessas situações por alguns milênios, mas não quer dizer por toda a eternidade. Ele pode ficar até por 1000 anos, 2000 anos, mas haverá um momento em que ele, como aconteceu o Gregório, quando Matilde inicia o livro falando, após 500 anos na região de Trevas, eu sinto em Gregório que ele começa a amolecer o coração, percebendo que o mal não vai triunfar sobre o bem. É nesse momento que ela começa a perceber que ele tem esse sentimento, que está desabrochando esse sentimento nele, é que o livro se inicia. E aí inicia-se esse trabalho, ele levado por Rubio e André Luiz acompanham no livro de Libertação. É um trabalho que vale a pena, depois, quem tiver interesse em ler e se aprofundar, porque é bem interessante e mostra o processo de libertação de espíritos, às vezes, presos por muitos e muitos anos, estacionados por muito tempo num determinado momento. Mas esse estacionamento, ele não é eterno. Há um momento em que ele se desloca e ele continua seu progresso. Porque todos nós temos como determinismo, e isso é o único determinismo, serem os espíritos puros e felizes. Isso é determinismo, não tem como. 9. Aí já deu um pulo enorme, porque eu queria fazer o término da resposta de Emmanuel. Não experimenta sofrimentos materiais do espírito que expia suas faltas em nova existência? Será, então, exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? E aí a resposta vem exatamente em ponto ao finalzinho da pergunta que ele coloca aqui em cima. Precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons e maus, superiores e indignos, residem no âmago do espírito imperecível, ou seja, é lá no íntimo do espírito. E que muitas vezes lá no mundo espiritual, na erraticidade, se ele não tivesse esse laboratório, ele mesmo às vezes não conseguiria encontrar. É como a gente costuma ver no próprio livro dos Espíritos, que tudo nasce de um interesse pessoal. E que desse interesse pessoal é que nasce o orgulho e o egoísmo. Só que às vezes esse interesse pessoal ele está tão profundo, que você, na maioria das vezes, fica só na periferia, só no orgulho e no egoísmo, mas não percebe o âmago, o ponto principal, onde é o nascedouro, lá o interesse pessoal, aquele ponto mais importante. E é só mesmo você vindo aqui, é só mesmo você encarnando e aparecendo provas que vão buscar esse ponto mais profundo, é que você vai poder, você mesmo dizer, puxa vida, aqui ainda existe um ponto de imperfeição que eu preciso trabalhar. Então, voltemos à resposta para vocês verem como está a imperfeição com isso daí. Eu achei fantástico. Seria, então, exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimento morais? A resposta. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, desencarnou, costumais dizer que não mais sofrerá. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento das dores físicas, dependendo, porém, das faltas que tenha cometido. Pode estar sujeito às dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Eu achei interessante a resposta e eu queria aqui abrir apenas um pequeno parênteses quando ele coloca como espírito está isento das dores físicas. Muitas vezes a gente, principalmente aqueles que já tiveram contato numa sessão de desobsessão, você recebe irmãos que ali dizem sentirem dores, dizem sentirem fome, frio, às vezes
processos que, praticamente, você diz assim, como que ele pode estar sentindo fome, frio, como pode estar sentindo dor se ele já não possui um corpo físico? A gente precisa lembrar que o nascedouro de tudo isso está no corpo mental. E se o corpo mental, ele tem ali na mente dele que ele precisa comer, o perispírito dele, ele sente, no perispírito, ele sente essa vontade, é um sentimento que ele carrega porque o corpo mental dita aquela situação, dita aquele sentimento. A mesma coisa do frio e do calor, é o corpo mental dizendo, vendo uma situação e plasmando para si próprio. Essa é uma situação em que eu sinto frio. É um sentimento que ele constrói para si próprio a partir do corpo mental. Então, essa ideia, isento das dores físicas, inclusive está entre vírgula e ponto e vírgula, e eu achei interessante que ele colocou dessa maneira, porque é dependendo, porém, dependendo também do grau de evolução que o espírito já se encontre, que ele já tem uma compreensão que ele já está desencarnado, que ele não possui mais um corpo físico. Enquanto ele está nesse estado de perturbação da alma, que Kardec utiliza esse termo, nesse período de estado de perturbação da alma, essas ideias ainda, elas estão ali de certa forma presentes, e você pode encontrar espíritos que reclamem de frio, reclamem de calor, reclamem de fome, reclamem de algum tipo de dor, de passando por alguma necessidade, e isso daí é muito ainda a ausência da informação e a ausência da percepção de se ver como um espírito imortal. Então, isso é também algo que vale a pena fazer esse parêntese, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Podem estar sujeitos às dores morais mais agudas, e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência, porque ele tem que reencarnar. E aí ele dá os exemplos, né? O mal rico terá que pedir esmola e verá os braços com todas as privações oriundas da miséria, o orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outras existências, quando não a consequência da vida atual. Eu diria que a grande maioria hoje, grande maioria, como a gente vê lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a grande maioria hoje são consequências da própria vida atual. Tá? Logo que daqui houver de saído, compreendê-lo-eis. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? Ele termina dando essa ideia, que a gente só vai conseguir compreender realmente isso quando a gente tiver uma ideia de se ver como um espírito imortal, como já compreendendo que eu estou desencarnado, que eu agora sou um espírito. Então, por isso que ele manda você ler as perguntas 273, 393 e 399, que faz mais ou menos um apanhado. Eu fiz um apanhado do que essas perguntas trazem, nesse sentido que ele usa aí, que parece que quando morreu já não sente mais nada. Não é bem assim. Existe aí eu vou usar inclusive a própria nomenclatura que Kardec utilizou, um estado de perturbação da alma. Esse estado de perturbação da alma, ele é mais ou menos longo de acordo com o padrão evolutivo ou aquilo que o espírito já conseguiu adquirir consciência de si próprio como um espírito imortal. Então, é muito esse estado de perturbação da alma, ele é muito elástico. A gente tem um outro livro, que é o livro Mensageiros, aonde você encontra, inclusive, espíritos que ainda não têm essa noção, não têm ainda consciência de que se são um espírito imortal. E muitos desses ainda são recolocados no processo reencarnatório para continuar o processo evolutivo pela própria providência divina. A gente vê isso, principalmente, esses pontos, eles são muito bem abordados nesse livro, que é chamado Os Mensageiros. Vale a pena, depois, quem quiser, dar uma olhadinha. O homem que se considera feliz na Terra, o que pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. É verdade, a gente às vezes se seduz pelo mundo, tá? Muitos de nós se deixam seduzir pelo mundo material. Muitas vezes começa a expiação desses prazeres efêmeros já nesta mesma vida, com a perda das posses materiais, né? Mas certamente os espiará, se não, né? Mas certamente os espiará noutra existência tão material quanto aquela. Isso é interessantíssimo, né? E 985 constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É consequência da sua depuração,
porquanto, à medida que se depura, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternizar, eternamente gozarem das felicidades dos espíritos puros no seio de Deus. E aí trabalha com a ideia que eu iniciei, e que era um determinismo, né? Um determinismo divino, em que nós chegaríamos um dia a sermos espíritos puros e felizes. E essa depuração é uma consequência natural desse processo encarnatório, que não acontece só na Terra, mas em todos os mundos, e que vão numa sequência de acordo com o desenvolvimento, eu diria, de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral de cada um. E finalizando a 987, que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Resposta também que a gente encontraria no próprio Apocalipse de João, né? Se não escape nem fio, hei de vomitar-te. A resposta tem que estar de acordo, né? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência da mesma natureza que a precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Isso não é nem quente nem frio, eite vomitar-te. Ou seja, se não conseguiu, se não ficou parado, o que aconteceu? Lembram que eu abri a nossa conversa falando que a Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações, e ela caminha para um mundo de regeneração? Se você ficar parado, se você não fizer nada pelo bem, ou ficar apenas parado e assistindo, o que acontece? Você não evolui o suficiente para acompanhar o desenvolvimento do orbe. E você pode ser, então, conduzido a um outro orbe de provas e expiações para continuar dali para frente. Por isso, podem ali haver esses sofrimentos expiatórios que são necessários, porque é aquele aluno rebelde, né, que não tá acompanhando, né, o ritmo, e fica assim só na flauta, né, você precisa, às vezes, dar uma empurradinha, né? E essa é como se fosse uma empurradinha, mas uma empurradinha, eu diria que é uma empurradinha pela misericórdia divina, que é um pai preocupado, muito preocupado com o desenvolvimento intelectual e moral dos seus filhos, e que essa preocupação dele é tão, tão, tão assim particular com cada um, que quando ele percebe que esse daqui precisa de algo mais pontual, ele realmente vai direcionando para cada escola que tem aquilo que ele precisa. Esse meu filho precisa disso aqui, ele vai para aquela escola. Esse meu filho precisa disso aqui, ele vai para aquela escola. Então, realmente é algo assim muito misericordioso, e isso me enche o coração de alegria de falar como Deus nos ama profundamente, os seus filhos. Isso é maravilhoso. E eu encerro por aqui, gente. Eu falei para vocês que eu ia trabalhar com essa pergunta exatamente em cima do Livro dos Espíritos, porque eu não achei outros pontos que pudessem ali serem utilizados para dar embasamento à resposta trazida por Emmanuel. E eu encontrei dentro do Livro dos Espíritos praticamente tudo que Emmanuel usa na resposta. Mas se alguém encontrou algum outro livro, por favor, traga e compartilhe comigo, porque vai ser algo que eu vou anotar para mim aprender. Muito obrigado. Estou aprendendo junto com vocês. Muito agradecido. Pode falar. E oportunidade, gente. Então, eu também apontei esses mesmos três questões, a 273, 393 e 399, e Mensageiros, que é o capítulo 15, na parte que fala de astronomia, como existem mundos habitados, né? E nessa parte das esferas mais variadas, fala, em outras também haverá diante da proporção do seu conhecimento, também a queda do espírito. E a 235, que bate exatamente como você falou, os espíritos progrediram manifestadas no mundo transitório? Sim, exatamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se expandirem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançar um lugar melhor e ascender à posição de Deus. Só esse acréscimo, mas o restante foi batidinho igual você falou mesmo. E só que você não mencionou que é o 15, mas é o 15. Eu vou isso aqui, tá? Só isso. Leia, tem alguma coisa que possa fazer para a gente?
Não estou deixando a Rosana primeiro falar. Afinal de contas, ela não estava no outro domingo, então agora, no outro sábado, é ela ou o Samuel, não sei. Não vou monopolizar aí. Rosana, gostaria de colocar alguma coisa para nós? Esse assunto é muito tocante para nós, porque nós apenas achamos que a Terra é um mar de dores, né? Nós temos sempre essa impressão monopolizadora do nosso planeta, que é único. E a doutrina espírita, ela é muito, ela alarga horizontes, ela abre janelas, portas, escancara tudo e a gente percebe que não tem ou castigo ou privilégio ou qualquer coisa parecida em relação ao planeta, porque a pergunta ela é instigante. Não sei se Samuel concorda. Esse livro ele tem umas perguntas e as respostas também são muito boas, mas achar que só aqui o espírito vai cair em tentação, vamos dizer assim, ele vai falhar, é pensar muito limitado, né? Porque as leis elas são imutáveis e alcançam a todos. São leis que regem a vida. Então, se o espírito estiver em qualquer outro lugar e ele se equivocar, porque ainda está nos processos da roda dos renascimentos, pode ser aqui ou pode ser em qualquer outro lugar, tanto faz. Pode ser no plano espiritual, no plano material. Então, isso para nós é muito, muito reflexivo, né? Achar que apenas a terra é o vale de lágrimas e aqui o espírito está, vamos dizer assim, numa situação mais crítica de que ele pode cair a qualquer momento. Não é verdade. Não é o planeta que faz o espírito cair, né? Essa ideia externa nossa também é outra questão condicionante de entendimento aí milenar. Não é o externo que faz a gente cair, é a nossa conduta, as nossas escolhas. Se ainda estamos na roda dos renascimentos, como dissemos, pode ser em qualquer lugar. Era só isso, é quase que o óbvio, né? Mas para nós, mesmo assim, para muitas pessoas é muito difícil. Nossa, mas é muito difícil passar pela Terra sem cometer erros. Olha, é um planeta de expiações e provas. Aqui só teve um espírito puro, pelo que nós conhecemos na história humana. O restante, em algum momento, se equivocou, não vou dizer que caiu drasticamente, mas que se equivocou, como nós também nos equivocamos até diariamente, né? Mas hoje nós já estamos, pelo menos nós, né? Bem pouquinho, um nível de consciência melhorzinho, já percebemos que estamos nos equivocando, né? É isso. Agora eu gostaria de ouvir os outros, né? Como diz Léa. Só a gente que fala, né, Léa? Rosana, muito obrigado pela participação. Deixar o Samuel falar que está quietinho aí também. A Leia que está dirigindo a reunião ou o Eduardo? Ué? Não, ué. Eu tô de colaboradora. O Eduardo já tomou as perguntas do Livro dos Espíritos, tudo da Meg lá. Agora, mas aqui está clara a compreensão de que nós, assim, muitos equivocados, achamos que nós a vida, o espírito é só a vida aqui terrena encarnada. Então, quer dizer, o espírito, ele é imortal, desde que foi criado, então, enquanto ele estiver passando por encarnações, ele vai sofrer problemas. Então, enquanto ele não for perfeito, ele vai ter essas quedas. Isso é igual o Rosana simplificou. Então, eu acho que está muito... E o Eduardo trouxe uma gama, anotei aqui as perguntas todas, que pra depois a gente vê com mais tempo, com estudar, mas é super interessante. Agora, Léia, pode ir lá, como diz a Zildinha, câmbio e desligo.
Ai, como desligo. Bom, amigos, eu nessa pergunta, nessa resposta de Emmanuel, como a questão era o início, era, digamos assim, não é que se fosse o homem, eu me detive mais praticamente no final da resposta dele, né? Quando ele coloca ali, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne, que se apodrecerá com o tempo. Porque essa questão da evolução, de tudo que foi trazido, tanto o que está no livro dos Espíritos, o que foi falado, é isso, quer dizer, tem uma parte lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, se não me engano, deve estar pelo capítulo 11, mais ou menos, que fala o que seria espiritualizar a existência. É você abandonar eles falam, os sofismas da paixão. Quer dizer, o que são sofismas? São vícios. São os vícios. Quer dizer, quando o Eduardo mencionou a questão na erraticidade, da questão quando a pessoa, o espírito sente frio ou sente fome, é exatamente ainda estar o espírito no processo último de reencarnação, ele ainda ficou preso à matéria, a várias coisas. Então, essas pequenas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Se eu não posso ficar sem tomar uma xícara de café, e eu quero tomar uma, né, eu tenho que tomar uma, duas, três, obviamente eu vou sentir falta disso em algum momento. E aí, quer dizer, são pequenas coisinhas do dia a dia que é o nosso treinamento diário para desencarnação, porque aí vai envolver, ou vai estar envolvendo não só a parte da materialidade, mas a parte principal, que é o sentimento. E a Rosana até colocou que algumas pessoas dizem, será que na Terra, né? Ela me corrige se eu falar errado. Uma pessoa vai dizer, só aqui eu tenho que passar por provas, tenho a dificuldade da Terra. Claro, mesmo os espíritos superiores, nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos uma série de coisas ainda para tentar resolver, tentar fazer com que isso não me pertença mais como emoção. Então, por exemplo, se um exemplo banal um exemplo que me veio agora, a questão de uma pessoa que seja o desafeto, o desamor, que tanto faz onde ela está. Por que ela é assim? Por que eu a sinto assim? Porque eu tenho em mim elementos que provocam no outro aquela contrariedade, aquela aversão, enfim, sou eu que tenho ainda esses elementos em mim, que eu preciso trabalhar. Então, dizer, eu não quero encontrar aquela pessoa por causa disso, daquilo, não. E a gente sabe, por exemplo, tem na instrução psicofônicas, bom, ali tem vários capítulos interessantes, e tem um que é antecedendo a reencarnação. E o que o benfeitor que vem àquela reunião explica, que é o Cornélio? Ele tá se dirigindo aos desencarnados que ainda estão naquela reunião, apesar dela ter sido já concluída. E ele vai falar no quê? Nos clichês mentais. E o que são os clichês mentais? Aulus, lá no Domínios da Mediunidade, também traz isso da questão dos clichês mentais. Então, não, para mim, particularmente, assim, é uma questão de, claro, no dia a dia você tem uma série de atividades, uma série de coisas, mas se eu me vejo como espírito, se eu preciso me sentir como espírito, eu preciso ver aonde é que eu estou mantendo esse tipo de coisa, esses clichês mentais, porque são eles que eu vou levar no desencarne. E aí depois, numa outra,
Aí, quando eu estiver no mundo, na erraticidade, eu vou dizer, puxa vida, eu não vi isso, não vi aquilo outro, tal. Ah, por favor, faça minha petição para voltar de novo. Vou levar não sei quanto tempo treinando, peço minha petição para voltar de novo. E nessa volta, é claro que a gente tem uma série de coisas a resolver, muitas, mas o que é misericordioso é que a gente tem duas vertentes. Uma vertente que são dos talentos, de tudo aquilo das coisas que, como espírito, nós já adquirimos, e tem a outra vertente que é das dificuldades. Então, quando eu estou no meu dia a dia, examinando as minhas atitudes, vendo os meus sentimentos que estão ali, se é de inveja, se é de vaidade, se é de ciúmes, do que é, eu vou procurar nos recursos que eu tenho, que eu já consegui, entender e resolver aquele. Então, quando a gente vê no Evangelho a questão do jugo leve, o que é? Eu preciso identificar nessa reencarnação qual é o meu objetivo. E não generalizar, mas qual é o meu objetivo? O que no percurso da minha reencarnação foram as coisas acontecendo com o aprendizado da doutrina espírita? O que me trouxe de clareza para eu saber o objetivo dessa reencarnação é X. Pelo menos perceber o máximo, porque eu vou listar as minhas dificuldades quer dizer, os meus pensamentos positivos e os negativos, e dentro disso, qual é esse objetivo? Senão a gente fica no vazio, não é no vazio, a gente fica solto. Eu antes, confesso que eu me sentia solta, porque era mesmo no início do aprendizado da doutrina espírita, e eu ainda estou bem no início. Porque mesmo quando pegam uma questão como a 132, 259 e por aí fora, o gênero de prova, quais são os gêneros das minhas provas? Eu preciso identificar pelo menos uma, para poder sanar aquela, senão é como se eu tivesse um monte de coisas que eu não vou resolver, como se eu tivesse um monte de tarefas no dia que eu não resolvo, eu não fiz, eu vou chegar no final do dia, eu acordei, pretendia fazer isso, 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 aquilo, não fiz nenhuma. Fiz outras que não tinha nada a ver. O que são? É o desvio, exatamente por causa dos vícios. Então, enfim, eu acabo indo sempre para esse lado, mas é o que hoje eu não... Eu tenho a questão do próprio do desencarne, tem um relato do Emmanuel de qual a sensação que ele teve no último desencarne dele, e está naquele livro, acho que Novas reportagens do Chico Xavier, que é exatamente isso, ele fala da encarnação e da desencarne. E como ele qual as sensações que ele fisicamente ia sentindo. E nós estamos falando, né? Imagina nós. Era isso, gente. Muito bom, né? Realmente procurar o foco, hein? É algo que... Sabe que eu demorei muito tempo para perceber isso, perceber que eu precisava parar, analisar um pouco a minha vida, o que eu tinha, o que a doutrina estava me ensinando, e qual foco que eu tinha que dirigir um pouco mais energia, os focos que, olha, eu tenho um probleminha aqui, tenho um probleminha ali, eu preciso dirigir mais minhas energias para trabalhar esse e aquele foco, para começar a trabalhar com os pontos que eu me sentia mais seguro para trabalhar com esses pontos. Porque tem alguns que são mais difíceis, a gente sabe. E aí eu falei, bom, primeiro eu vou trabalhar com esses mais que eu consigo dominar, depois os mais difíceis, conforme eu vou tendo mais domínio nesses que eu já tenho um pouco de dificuldade, eu vou indo para os mais difíceis, vou caminhando. E demorou um pouco de tempo para mim chegar nessa conclusão que você chegou. E eu acredito que todos que adentram e começam a entender que realmente o Espiritismo, ele não adianta, porque a gente entra na doutrina, que nem Kardec coloca lá na conclusão, né, no Livro dos Espíritos, você entra, você se sente ali, nossa, né, é uma maravilha, né? E aí depois você quer
tá por tudo, você quer aprender, você quer. Só que o problema é que o espiritismo, depois que ele entra, ele precisa sair por você. E para sair por você é viver o cristianismo, é viver a vida de Jesus, é viver os exemplos de Jesus. E aí que você começa a perceber, poxa, mas para viver isso, eu vou precisar controlar alguns hábitos que eu vou ter que trabalhar, porque senão estou sendo hipócrita. Porque eu sempre tenho aquele lema, né, que você tem que ensinar o que você sabe, mas viver o que você ensina e perguntar o que você não sabe. Assim, para mim, são os 3 pontos que eu sempre uso como 3 pontos que, para mim, eu não posso sair disso aí. Ó. Eu ensino o que eu sei, vivo o que eu ensino, para não ser chamado de fariseu, né? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? E depois eu pergunto o que eu não sei, como fez lá o Nicodemos, foi perguntar o que não sabia. Então, esses são os 3 pontos para mim são fundamentais. E eu não posso, já que eu aprendi tanto do Espiritismo, eu não posso que o Espiritismo saia por mim de maneira que eu seja chamado de fariseu. Então, é bem o que a Leia falou, não é fácil. É algo muito complicado para refletir. Leia, realmente, eu demorei muito tempo para cair a ficha disso daí. Daí eu criei esses 3 passos. Ensinar o que sabe, viver o que ensina e perguntar o que não se sabe. Então, as 3 coisas que eu marquei, olha, agora eu vou trabalhar nesse esquema e vou devagarzinho crescendo. Muito bom, gostei, adorei a posição da Leia. Obrigado, Léo. Deixa eu só completar uma coisa. Como você falou, a questão do ensino de Jesus, e como eu me referi à questão dos afetos, o inimigo, enfim. Tem no livro Refúgio, o último capítulo é um texto chamado Um Inimigo Só. E eu vou ler 2 parágrafos. Ele diz assim: quando a luz do conhecimento evangélico penetra o plano obscuro da nossa mente, estabelece-se a divisão no mundo de nossa alma entre o bem e o mal, entre a claridade e a sombra. Compreendemos então que o nosso conceito de paz se modifica. Aí eu vou pular e vou lá para o final. Por isso mesmo, a revelação do Evangelho em nós, na profunda intimidade de nossa alma, é guerra, luta imensa, que nos compete ao aprimoramento incessante se nos vemos, realmente, muitas vezes, separados de nossos familiares, de nossos laços mais queridos ao coração. Segundo o ensinamento da Boa Nova, somos obrigados a reconhecer que nesse combate, sem sangue, do nosso campo interior, somente possuímos um grande inimigo, o nosso próprio eu, separado da verdade divina, que precisamos reestruturar nos moldes sublimes do nosso Divino Mestre, a golpes de sacrifício pessoal, a fim de que nos coloquemos ao encontro da grande fraternidade para a vitória plena do amor em nosso espírito em marcha sublime para a destinação de filhos de Deus. Então, isso aí é um texto que, para mim, fala muito. Fala muito mesmo. Eu lembro também no livro que foi citado pela Meg, que é Os Mensageiros, tem um trechinho ali que a André Luiz estava conversando, se não me engano, com o Veneranda, e que ele começa a perceber que as coisas que ele estava dando valor ali não eram as coisas primordiais, né? Que as coisas espirituais, morais, o foco, o foco dele ainda era um foco muito mundano, e que ele estava começando a compreender um pouco melhor a ideia de um espírito imortal. Demorou, ele só conseguiu perceber lá para metade do livro, né, quando ele estava conversando com o Veneranda que chamou a atenção dele. Oh, você já percebeu essas coisas? Inclusive, ela toca no assunto. Quando você esteve lá, você falou, eu fui visitar a minha casa, a minha família, a minha esposa. Ela começou a perceber, você começou a perceber que são as coisas do mundo que você tem que usar para educar o espírito imortal, a religião cósmica do amor e da sabedoria. Né? Então, começando a perceber essas coisas aí que começou a cair a ficha. E é bem o que você leu, e é bem o que você falou, é você conseguir pegar esse âmago lá do fundo, que o importante é o próprio espírito, porque eu sou espírito, estando encarnado ou desencarnado, eu sou espírito. Eu preciso me ver nessa constituição de um espírito imortal.
de um ser criado por Deus que tem um objetivo, ser puro e feliz, mas que depende exclusivamente da minha percepção, da minha palavra que eu adoro, que a Leia me fez compreender com mais profundidade, abnegação, né? Porque a abnegação é que vai me dar a verdadeira ideia do que é realmente a caridade. A caridade ela está fundamentada na abnegação. Sem abnegação não tem caridade. Então, é algo que a gente vai desenvolvendo passinho por passinho. Eu demorei para cair isso aí, mas é nesses trabalhos em grupo que a gente vai aprendendo. Isso é maravilhoso. A gente ouvir as pessoas e começando a juntar as pecinhas, como um grande rarizar, desculpa, um colar de pérolas, né? Você vai colocando as pérolas ali, né? É muito bacana. Só queria agradecer, gente. Muito bom. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Temos aí 2 minutinhos. E aí, pessoal da internet, Samuel? É, a pergunta do Emmanuel, assim, ele especifica demais a Terra, né? A queda do Espírito somente se verifica na Terra? A resposta, se ele respondesse como um livro de Espíritos que você apresentou em várias perguntas, não. Se eu falar somente assim, não. A Terra é como qualquer outro planeta. Assim, eu queria falar porque a Rosana também colocou aí um no chat aí, enquanto você estava apresentando. Ele fala que o Gregório lá, né? O que reinava em Gregório era o tédio. Ele estava É, cansado e entediado. exatamente, foi o que Matilde percebeu, que ele estava começando a ter esse tédio, né, de que, daquele, ele lá no, vocês estudaram, acho que a maioria estudou comigo o livro Libertação, né, ele era o bambambam da coisa ali, né, inclusive ele tinha ali como se fosse um reinado, né, na, ali nas trevas, né, mas isso estava levando a ele a esse tédio, porque ele estava parado, ele estava parado. Ele não evoluía, ele estava parado. Então é muito interessante. A resposta para essa é o tédio mesmo. O próprio André Luiz não ficou 8 anos lá. O Clarencio não ficou 8 anos ali sentado do lado dele esperando, né? Até que, será que um dia se vai ser um pouquinho humilde, né? Ainda demorou um pouco, né? Ele, quando chegou no hospital lá, ele queria ser médico. Depois que ele foi, peraí, tem que pegar a vassoura, né? Porque aqui só dá para varrer mesmo, né? Rosana, assim, tá sem vontade. E aí já peço para você, no final, inclusive, fazer um encerramento para nós, por favor. Esse livro, Libertação, foi literalmente libertador para nós, porque deu a chave, né? O que resolve a questão é de alguém ter um móvel de mudança, é exatamente estar cansado da experiência que se passa. Isso é para tudo, né? Então, quando a gente cansar mentalmente as nossas questões não resolvidas, aqui eu estou filosofando, né? Que a gente sempre acha que é o obsessor, né? O influenciador externo. Não, ele está plugado em nós ou nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque a gente permite. Mas essa fala, já no início, o tédio cansou Gregório. Aí abriu a brecha. Secular, porque se aguardava isso há muito tempo. Então, uma pessoa só vai sair da depressão quando ela se cansar. É nisso que eu estou querendo chegar. Ela só vai sair da ansiedade quando ela perceber que está gastando muita energia sem necessidade, né? Então, isso aí é muito reflexivo para nós, muito profundo. Então, nós só podemos expressar a nossa gratidão profunda por esses momentos que levamos para a vida, porque daqui a pouco vão chegar experiências. E nessa terra de gigantes, gigantes experiências desafiadoras, nós nos encontramos com esse espírito renovador, motivado, de nos lembrar que não há privilégio nas leis imutáveis da vida, nem aqueles que são ao acaso,
prejudicados. Que há é processo de evolução. Para todos aqueles que passam pelas durezas das experiências da Terra neste momento, pertinho de nós ou mais distantes, que as bênçãos do alto possam envolver cada um, dando forças, levantando ânimo, enchendo de esperança os corações, como que sentindo de perto o abraço fraterno do Cristo, que consola e que liberta. E tenhamos uma semana de paz, sob o aconchego exatamente do Cristo e as bênçãos de Deus. E assim seja.